E eu selecionei uma epígrafe que traz um pouco da minha inquietação para iniciar esse projeto, para pensar nessa pesquisa, que diz assim, é do livro A Alma Perdida, da Olga Tokarczuk, que diz, se alguém pudesse nos olhar do alto, veria que o mundo está repleto de pessoas que andam apressadas, suadas e exaustas. E também veria suas almas atrasadas e perdidas no caminho. Essa inquietação surge justamente dessa pressa, né, que essa sociedade, enfim, capitalista nos atravessa, né, a pressa, o excesso de tudo, de barulho, de informação, de reprodutivismo, de coisas formatadas, enlatadas. Este conteúdo é acervo para as pesquisas de nossas pós-graduações em Artes Manuais e foi apresentado no Congresso Artes Manuais na Academia. Ana Maria Gomide de Oliveira, o título, O Silêncio e as Artes Manuais, Itinerâncias e Encantamentos Possíveis. O resumo do artigo ela traz: o presente projeto aponta um caminho de observação processual, tendo a cartografia como método de pesquisa. Para tanto, utilizou-se referências como Deleuze e Sueli Rounick. As manualidades observadas são o bordado, o crochê, o tricô e a feitura de bonecas, utilizando-se a feltragem com agulhas e bonecas cujo enchimento utilizou-se a lã de carneiro, especificamente a boneca Waldorf. As técnicas escolhidas surgiram ao longo do percurso de experimentação e de algum modo encontraram o eco na vida da pesquisadora. O que se propõe é observar um instante entre o ser pesquisadora e as referidas manualidades, de modo a cartografar o que é possível entre o encontro, principalmente no que refere ao silêncio, ao movimento da intimidade que se estabelece e em que medida esse encontro gera vida e deveres. Em um segundo momento da pesquisa, tem-se o desejo de realizar rodas de manualidades e observar o íntimo que se estabelece nesses momentos. Olhar, sentir e escutar o quanto é possível, a partir disso, restabelecer a conexão com movimentos menos reprodutivistas, desprovidos de vida, de alma. Para isso, autores como Sennett, Ingold, Bachelard, Grues, não sei se falei certo, Luiz Carlos Rufino e Luiz Antônio Simas, entre outros, foram pesquisados para a escrita do projeto. É um início de caminhar, pretende-se expandir a pesquisa e o movimento de cartografia. Agradeço, Ana. Bom, então, boa noite a todas, a todos. A minha pesquisa, o título, né, o meu projeto de pesquisa é O Silêncio, as Artes Manuais, Itinerâncias e Encantamentos Possíveis. O meu nome é Ana Gomide. E eu selecionei uma epígrafe que traz um pouco da minha inquietação para iniciar esse projeto, para pensar nessa pesquisa, que diz assim, é do livro A Alma Perdida, da Olga Tokarczuk, que diz, se alguém pudesse nos olhar do alto, veria que o mundo está repleto de pessoas que andam apressadas, suadas e exaustas. E também veria suas almas atrasadas e perdidas no caminho. Essa inquietação surge justamente dessa pressa, né, que essa sociedade, enfim, capitalista nos atravessa, né, a pressa, o excesso de tudo, de barulho, de informação, de reprodutivismo, de coisas formatadas, enlatadas, né, e há um tempo eu tenho essa inquietação, né, surgiu muito fortemente também, mais ainda nesse período de quarentena,
E eu comecei a pensar um pouco, observando a mim mesma, nesse encontro com as artes manuais, né? E o quanto se estabeleceu nesse encontro, em muitos momentos que eu mesma me observando, né? E sentindo, e pensando, e olhando para as minhas sensações desse encontro, nesse íntimo que se estabelece, né? Nesse íntimo, nesse silêncio, e nas potências que advêm desse silêncio, desse íntimo. E nessas pesquisas, né, um dos autores que eu pesquisei foi La Roça, que diz: a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. E traz um pouco dessa ideia, né, do toque, da experiência, do processo, né, da ideia do processual mesmo, que é o que eu estou olhando, né, que eu procuro investigar. O processo e a captura desse instante, desse encontro entre o ser e as artes manuais. Em relação às técnicas de observação, né, desse olhar para esses processos, na verdade, eu coloquei até no resumo a feitura de bonecas, mas eu ainda estou pensando, porque o que de fato eu tenho olhado mais para os processos são o tricô, o crochê e o bordado, né? Quando eu falo em silêncio no projeto, não é um silêncio de ausência de movimento, de ausência ou de alienação, né, de anulação, de quietude, né? É um silêncio que traz a Christine Grues no livro Que é Ser Contemporâneo, que diz assim: se a calma penetre no próprio íntimo. Para que a calma entre, os comentários e reações de toda espécie devem ser contidos temporariamente. Tornar-se calmo interiormente significa nada mais, nada menos do que preparar-se para ouvir, escutar de modo cada vez mais intenso, cada vez mais profundo. Ouvir de verdade exige acolher em si o que foi ouvido. Então, pensando nisso, e também na ideia de encantamento, desses meio que eu coloco no projeto de pesquisa, no insight, no momento do crochê, eu pensei, gente, que momento é esse de silêncio encantado, né? Então, esse silêncio que provoca movimento e potência, e esse encantado, dentro da perspectiva do Luiz Antônio Simas e do Luiz Rufino, do livro Encantamento enquanto Política de Vida, que eles trazem a seguinte ideia: o encantamento dribla e enfeitiça as lógicas que querem apreender. A vida em um único modelo, quase sempre ligado a um senso produtivista e utilitário. Daí o encante ser uma pulsação que rasga o humano para lhe transformar em bicho, vento, olho d'água, pedra de rio e grão de areia. O encante pluraliza o ser, o descentraliza, o evidenciando como algo que jamais será total, mas sim ecológico e inacabado. Então, de acordo com essa ideia e pensando nisso, né, esse encantamento é quase um movimento, é um contramovimento a tudo isso, né? E eu pensei muito na ideia das sensações de vida mesmo orgânicas, nesse encontro entre mim e as artes manuais. E o quanto esse encontro, essa potência, né, gera vida. E aí a pergunta: quais os possíveis para isso? Qual o lugar das artes manuais nessa busca, né? E aí eu penso em utilizar a cartografia. Aliás, já iniciei esse caminhar, né, algumas itinerâncias, que é o acompanhamento desse processo, e esse processo dinâmico, né, complexo, dinâmico, que tem relação, não é algo isolado, tem relação com as minhas subjetividades em si, né, e desse encontro desses fios todos. A Ronick, no seu livro A Cartografia Sentimental, ela coloca que o olhar cartográfico
por meio do olhar cartográfico, se produz de intensidades, encontros em circuitos que habilitam, a partir da experiência de observar o objeto, procedimentos. Então, esse olhar para o processo, para essa dinâmica, para esse fluxo dinâmico, é a produção de conhecimento, né? É produzir conhecimento e outros sentidos. E aí, eu voltei, porque a minha avó, né, eu até cito ela no projeto, né, que eu vou fazendo uma relação entre algumas memórias e o bordado. Eu digo que o bordado foi, quando eu citei a alma perdida, né, foi uma alma buscando a casa, né, porque por meio do bordado é como se eu escrevesse a minha história, né, se eu colocasse a minha história nos fios. E isso está acontecendo, né? Está em processo, na verdade. E eu me reportei a Ingold, quando ele diz assim: as linhas da minha teia são elas próprias fiadas a partir de materiais secretados do meu próprio corpo, e são deixadas enquanto me movimento. Elas são as linhas dos quais eu vivo e realizo a minha percepção e ação no mundo. Mas as linhas da minha teia não me conectam com a mosca. Em vez disso, elas já estão tecidas antes de a mosca chegar. Estabelecem, através da sua presença material, as condições de aprisionamento sob as quais uma conexão pode ser potencialmente estabelecida. Então, eu pensei muito nessa ideia de que as memórias já existem, né? As minhas memórias já existem, estão presentes. Mas nesse encontro com o bordado, né, nessa conexão, nesse movimento com o bordado, novas conexões foram feitas, foram acontecendo, foram nascendo, foram surgindo, né? Outros modos de olhar para o processo, outras conexões, memórias ressignificadas, né? E até a escolha dos pontos no bordado, porque assim, quando eu comecei a observar esse processo, eu fiz alguns elementos, por exemplo, uma escrivaninha da minha avó, eu bordei, que eu tinha muito apego com essa escrivaninha do lugar que ela morava. Mas depois eu fui bordando meio que eu mesma em linhas, como se fossem linhas se bordando, né? Eu deixei as sensações me levarem. E esses fios, essas linhas foram acontecendo, eu fui mudando de pontos meio que intuitivamente e ainda está em processo, na verdade, né? E a biografia foi se surgindo e novas conexões estão acontecendo a partir disso, né? Então, o bordado me levou para esse lugar de mim mesma, da casa, da memória, né? E ainda isso está acontecendo, né? Quando o Bachelard diz: a casa abriga o devaneio, a casa protege o sonhador. A casa nos permite sonhar em paz. Interessante que, assim, foi no momento de um adoecimento meu, né? Que houve esse retorno do bordado e essa busca pela casa, pela memória, pela minha biografia, enfim. E o crochê e o tricô, que eu intitulei, né, de um título aí, O Silêncio Encantado do Gesto Divino. Principalmente o crochê, que eu já tinha certa familiaridade com o crochê, o tricô está sendo um desafio da técnica mesmo, né? E isso está sendo muito interessante, esse desafio, essa proposta de desafio da própria técnica, mas o crochê foi um lugar muito quente para mim, principalmente no período de quarentena. Um momento difícil para todo mundo, né? Mas essa política de morte, esse contexto de morte, né, de descrença, de homogeneização das ideias, né, me levaram para esse lugar quente de busca de pluralidade. E o gesto do crochê, esse gesto de repetição do crochê, né, ele me levou para um lugar mais íntimo.
Isso eu pensei depois, porque num primeiro momento no crochê tem um gesto, a gente muda de ponto, né? Mas é um gesto que os pontos se repetem por um tempo, né? Então me levou para um lugar muito íntimo e de satisfação. É como se eu encontrasse fios de vida, né? Por meio desses gestos, desse movimento. E me levou para um lugar também, o crochê e o tricô também, mas o tricô com um desafio maior. E que também me leva para um outro lugar de lidar com tateio e erro, né? Mas nesse íntimo do crochê, eu revi a relação com a minha mãe. E isso eu até tenho no meu registro, né? Porque num gesto de amor, o crochê tem um chale para ela. O processo foi demorado. Por que o processo foi demorado? Porque eu não queria bordar, eu não queria fazer esse crochê, eu não queria fazer esse chale para ela. Mas foi acontecendo de uma maneira tão intuitiva que os gestos e o corpo queriam. É como se os gestos, como se a minha percepção quisesse, né? E como se esses gestos suplicassem por um abraço, o chale se materializou nesse ato em vida. E quando eu coloco essa questão dessas técnicas, né? Quando eu falo nesse íntimo, não é só para mim mesma, né? Porque eu tenho lido algumas questões referentes. Oi? 5 minutinhos, tá bem? Perfeito, tudo bem. Penso nessa questão da micropolítica, né? Que esse movimento de encantamento me reconecta com o outro também, né? Quando eu me refaço nisso, uma coisa que eu coloco no projeto também, no projeto de pesquisa, é essa observação e esse caminho de observação dessa ideia de micropolítica, né? Que nesse movimento com as artes manuais, gerando potência de vida, eu consigo encantar, né? Eu consigo olhar mais para o outro, eu consigo gerar vida para o outro também, não só para mim, né? Isso é uma ideia de transformação, de metamorfose, né? Da própria técnica e do que se potencializa a partir disso. E aí eu coloco, né? Falo um pouco dessa questão do silêncio, da ideia do silêncio e do encantamento, né? E essas considerações foram um primeiro movimento de observação. Eu fiz essa escolha de apresentação aqui, colocando alguns excertos, né? Mas no projeto eu já traço um caminho, já penso num caminho de observação e faço vários registros articulando a técnica, né? Com mim mesma, enfim, com todo esse processo. E a ideia, tanto no bordado, quanto no tricô e no crochê, da presença, né? Essa ideia da presença. Porque o que eu observava e que me incomodava também, que me angustiava em mim mesmo e talvez até nos outros, né? Nesse meu percurso de observação, é essa ideia do imediatismo, de pensar em tarefas que eu preciso fazer e não no agora, né? Naquilo que é vivenciado. E na questão da imagem também, né? Essa profusão de imagens, de eu preciso fazer tal coisa, preciso postar no Instagram. Então, essa ideia de entender as motivações para realizar, para materializar, para materialidade, qual a minha motivação também foi uma reflexão, e tem sido. Qual a minha motivação para esse crochê, para essa blusa? O que me motiva isso, né? Então, esse íntimo tem todo esse movimento de reflexão. E Sennett traz essa questão do jogo, né? Que eu também pensei muito nisso e encontrei em Sennett um pouco dessa ideia, né? Esse jogo, eu percebi isso muito no tricô, né? Também essa ideia que já existe, os pontos já existem, né? Mas esse jogo de lidar com os pontos, por exemplo, do tricô, do crochê, e mesmo do bordado, essa ideia de olhar para esses pontos que já existem
ele traz, nos meus registros eu coloco uma ideia de modular isso, né, de aperfeiçoamento, e de ter novas, e da questão da criatividade mesmo, né, como se fosse um jogo, né, o jogo já tem as regras, mas nós reformulamos as regras, criamos novas regras, né, e isso dá uma ideia de feito por mim, né, de autoria, e do eu existo, né, dessa coisa da presença também, de estar presente, de estar naquele momento. E trago é uma pesquisa de uma Guarani, né? Ela vive numa aldeia e ela estudou, fez a monografia e ela estuda o olhar das mulheres Guarani sobre as artes manuais nas aldeias. E ela traz essa questão do silêncio. Eu achei muito bacana, ela traz essa questão do silêncio e da escuta, né? Ela diz assim: o escutar é resolver os problemas com o silêncio dos ventos, das chuvas, do passarinho cantando na natureza e suas algazarras. Assim vive o tigre que aprendeu a ter paciência, a escutar e ser escutado. O silêncio que a coruja traz com seu olhar, seu bater de asas. A paciência do tatu que cava buraco para sua morada. O silêncio dos macacos que suas espertezas nos assustam. Os das andorinhas que trazem o verão, que no momento exato sabem aprender com o silêncio. Quem escuta o silêncio, escuta a si mesmo. Aprende com ele. Souza, 2020. E a ideia, então, são esses dois movimentos, né? Todo esse material de crochê, tricô e bordado, eu pensei em uma manta de memórias, uma manta biográfica, né? E penso nesse, né, observar esse processo, escutar esse processo, e numa roda de feituras, né? Pensando nos silêncios que se encontram nessa roda de feituras, né, com outras pessoas. E é isso. Ótimo. Muito obrigada, viu?